Mapeamento dos alunos nos níveis mais críticos. Resultados individuais através do site do CAED. Caso queiramos realmente pactuar, reduzir o percentual de nossos alunos que ainda estejam nos níveis mais críticos, essa é uma ação fundamental. Para tanto, o que podemos fazer é mapear esses estudantes. Mas como? Como fazer esse mapeamento? É acessando os resultados individuais que estão disponíveis aí no site do CAED. Há alguns meses encaminhamos o login e a senha de acesso para cada uma das SMEs e mais adiante a gente vai relembrar como fazer isso, como acessar esses resultados. Só assim é que poderemos estabelecer intervenções melhor direcionadas. E certamente esta talvez seja a ação de maior impacto pedagógico que podemos implementar. Alunos do 5º ano de 2016, hoje alunos do 6º ano 2017. Será que temos o que fazer? Certamente temos o que fazer, afinal, as deficiências apresentadas pelos alunos do 5º ano em 2016 podem ser fruto justamente de não termos sanado algumas deficiências ainda apresentadas lá no 2º ano. Logo, não termos essa compreensão significará garantirmos que as deficiências tanto se tornarão mais complexas como mais difíceis de serem sanadas. Além do mais, os resultados do 5º ano de 2016 já representam um legítimo diagnóstico dos estudantes que hoje estão matriculados no 6º ano de 2017. Então, se temos o que fazer, temos sim. SPAES de um ano servirá de diagnóstico para outro ano? Vamos pensar aqui sobre isso. Alguns podem até dizer o que fazer com os resultados do SPAES, os quais referem-se a alunos de um determinado ano, e quando esses resultados saírem, os alunos já se encontram matriculados em outro ano ou série. Então, diante disso, há realmente o que se fazer? Será que há? Há. Primeiro, acabamos de falar que os resultados de um ano do SPAES poderão servir justamente como um diagnóstico inicial dos estudantes do ano ou série seguinte, no qual esses estudantes encontram-se hoje matriculados. E segundo, com a experiência em se acompanhar a implementação e os resultados dos protocolos mais PAIC, percebemos algo importante. Em uma série histórica de 3 ou 5 ou mais anos, nos quais os protocolos foram aplicados, os alunos mudam, é claro. Todavia, em relação a determinados descritores, as deficiências até hoje, essas deficiências até hoje ainda não foram dirimidas. Logo, o que os alunos apresentam como deficiência, por exemplo, em um ano, no ano da avaliação, no ano da aplicação do SPAES, por mais que mudem os alunos, podem muito bem continuar persistindo. Assim, eu ligaria minha luz de alerta e da seguinte forma: as deficiências que os alunos do 5º ano, por exemplo, de 2016 apresentaram, podem muito bem e, infelizmente, continuarem sendo as mesmas dos alunos que estão chegando no 5º ano em 2017. Logo, vamos ficar muito atentos com essa possibilidade. Trabalhando com séries históricas, estabelecimento de metas. Vamos lá. Uma vez de posse desse importante diagnóstico que é o SPAES, que o SPAES nos oportuniza, certamente caminharemos para a definição e a implementação dos planos de intervenção. E uma dica muito legal é trabalharmos com séries históricas de desempenho. Isso porque, através delas, poderemos compreender melhor como se tem dado a evolução de nossa escola, de nossa turma. No exemplo abaixo, esse aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos a evolução em 3 anos da turma de uma determinada escola. Caso possamos, é claro, trabalhar com 5 ou mais anos, creio termos mais propriedade ainda acerca dessa evolução.
Enfim, vejamos aqui o crescimento dessa escola em termos de proficiência média. 2014 alcançou 251,3. Em 2015, 272. E 2016, 308. Fazendo aqui alguns arredondamentos, podemos perceber aí que esta turma, né, de uma das nossas escolas, teve um crescimento de 19 pontos ao ano. Logo, ao definirmos as metas, seria no mínimo estranho pensarmos crescer em 2018 menos do que isso. Afinal, ao pensarmos em um plano de intervenção, precisamos determinar as nossas metas, que sejam metas alcançáveis, que sejam metas reais. E este aqui é um exercício bem pertinente, por isso fazermos as nossas ponderações em relação a essa situação. Bom, aqui nós apresentaremos, estamos apresentando um recorte dos resultados por escola, o qual vocês já devam ter acessado. Nele nós encontramos a proficiência média do estado, da regional, do município e da escola, que é o caso desse recorte aqui, está aqui a proficiência média da escola, da turma, no caso avaliada. A participação e algo de suma importância, que é a distribuição percentual dos estudantes por cada um dos padrões de desempenho. Enfim, aqui nós temos todas as informações utilizadas na definição do ID, do Índice de Desempenho Escolar, o qual já mencionamos anteriormente. Seja o ID do Estado, seja o ID do município, seja o ID da escola avaliada. E sobre isso, nós vamos fazer uma importante ponderação aqui no próximo slide, que é, para além da proficiência média. Todo e qualquer estudo, mobilização, encaminhamento pensado unicamente na proficiência média, atenção. Esse estudo, essa mobilização, esse encaminhamento poderá ser não só muito limitado, como também muito pouco útil. E isso do ponto de vista pedagógico, é claro. Isso porque, observando apenas a proficiência média, nós não conseguiremos ver como nossos estudantes estão distribuídos pelos padrões de desempenho. Em outras palavras, eu posso ter uma proficiência média bem satisfatória em minha escola e, ao analisar o resultado individual, perceber que boa parte dos meus alunos ainda está, talvez, nos níveis mais críticos. Ou seja, eu não conseguirei perceber que o processo de aprendizagem ele não está acontecendo, não está se dando de forma universal. Então vamos aqui para essa simulação que faremos agora. Suponhamos que minha turma, em termos de proficiência média, esteja classificada no padrão de desempenho, como estão vendo aqui, crítico. Porém, meus alunos podem estar tanto em níveis mais próximos do padrão de desempenho superior, eles podem estar mais próximos aqui do intermediário, como também em níveis mais próximos ao padrão de desempenho inferior, que no caso aqui, o muito crítico. Logo, sem ter essa compreensão, o que acontece, quando considerarmos apenas a proficiência média, é que nós poderemos estabelecer um plano de intervenção muito aquém dos esforços os quais, na realidade, precisaríamos empreender. Assim, tenhamos muito cuidado com isso, que nossos planos de intervenção perpassem por essa lógica que acabamos de mostrar, perpassem por esse raciocínio aqui, porque, do contrário, certamente, esses nossos planos de intervenção serão bem pouco assertivos em se tratando dos resultados que obtivemos. Aqui agora, vou apresentar aqui para vocês de uma forma mais didática ainda o que estamos tentando chamar a atenção quando da análise dos resultados do SPAES, considerando apenas a proficiência média. E já falamos que precisamos analisar esses resultados para além da tão propalada aí proficiência média. Nós temos aqui um recorte dos detalhes que compõem a escala de proficiência. Temos aqui a coluna que aborda os domínios,
Aqui trata das competências que constituem um determinado domínio, e os intervalos constituídos aqui pelos níveis de proficiências que vão determinar um padrão de desempenho, que no caso aqui o nosso exemplo é do padrão de desempenho crítico. Segundo padrão de desempenho, considerando, por exemplo, o 5º e o 9º ano, que possui como níveis o nível 200 até o nível 250. Então, assim, quando avançamos nossa análise para além da proficiência média, tão somente da proficiência média, verificando os resultados por alunos, os resultados individuais, é que nós poderemos checar se os estudantes, por exemplo, de minha turma, se encontram em níveis mais próximos do padrão de desempenho superior, que no caso aqui, um aluno que estiver entre 225 e 250, digamos que estaria muito mais próximo do padrão de desempenho intermediário, ou se os meus estudantes, na verdade, estão mais próximos do padrão inferior. No caso, um estudante estando situado entre 225 e 200 estaria mais próximo, na verdade, do muito crítico. Então, entendo que somente fazendo uma análise nessa direção é que poderemos planejar e implementar um plano de intervenção muito mais assertivo. Até porque é pela análise dos resultados por aluno, através dos resultados individuais, que nós podemos identificar o que os estudantes já demonstram ter consolidado ou não. Por exemplo, caso meus alunos demonstrem ter consolidado apenas as habilidades do nível 2, como vocês estão vendo aqui, referente, ao padrão crítico, no qual minha turma se encontra, conforme a proficiência média, eu poderei inferir que ainda estão próximos do padrão muito crítico. E que certamente, para tirá-los deste padrão, teremos um esforço muito maior. Teremos que pensar aí num plano de intervenção muito mais robusto. Agora, caso perceba que meus alunos já consolidaram as habilidades definidas aqui pelo nível 3, já deverei pensar num outro formato de plano de intervenção, até porque, nesse caso, os meus alunos já estariam realmente bem mais próximos de outro padrão de desempenho, que no caso, o padrão de desempenho intermediário. Então, compreendendo aí a lógica dessa análise, desse cuidado que precisamos ter, como já mencionamos anteriormente, acompanhar o resultado individual por aluno é possível, já que tanto estamos falando em mapear os alunos a partir do seu resultado individualmente, considerando o resultado que cada um obteve na avaliação. Se isso é possível, é possível. Afinal, vejam aqui o diagnóstico que o sistema do CAED nos disponibiliza. Está aqui a imagem desse diagnóstico. Através dele aqui nós podemos verificar o número de itens e descritores que o aluno acertou ou não. E o mais importante, o padrão de proficiência em que se encontra cada um dos meus alunos, dos meus estudantes. E com isso, eu estou querendo sugerir a implementação de planos de intervenção individuais? Não, de forma alguma não. Mas só que desta forma nós vamos poder assegurar de maneira mais precisa, identificar em qual condição minha turma realmente está situada, para além, é claro, de querer entender o desempenho da turma apenas considerando a história da proficiência média. E como vocês já devem saber, podemos acessar esses dados de forma online, eles aparecerem na própria tela do navegador, como também podemos baixar os resultados de cada turma, só que nesse caso, para baixar, elas virão através de planilhas do Excel, como eu estou apresentando esse recorte aqui, e assim vocês poderão analisar esses resultados com bem mais calma e querendo manipulá-los da forma que bem desejarem, copiando, colando, fazendo média de acerto aí de cada descritor da turma, dentre outras ações. E caso queiram ir direto para a página de acesso dos resultados individuais, está aqui o endereço resultados.caedufjf.net,
/resultados, /publicação, privado, /aluno.jsf, ponto de interrogação, id participante igual 24. Para ter o acesso, precisarão do login e da senha da escola, que já encaminhei há alguns meses atrás para cada uma das SMEs, e só assim poderão ter acesso a esse tipo de resultado aqui que denominamos de resultados individuais, né? Os resultados por aluno. Boletim pedagógico. O CAED é a instituição a qual até o presente momento é a responsável pela aplicação das provas desta, que é a avaliação oficial em larga escala do Estado do Ceará. Ele não só disponibiliza, é claro, os resultados do SPAES, como também acaba disponibilizando os boletins pedagógicos. E aí, pessoal, vamos acessar e vamos fazer uso desse material. Afinal, através dele poderemos melhor compreender a metodologia, o objetivo, bem como os resultados e o que fazermos com esses resultados. E esses boletins aí estão disponíveis no site do SPAES, do CAED, que vocês certamente já possuem conhecimento. Por fim, passamos aí as nossas últimas ponderações. Vamos ver aqui o que é que temos mais. Protocolos mais PAIC, Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2, Plano de Intervenção Metas. É importante lembrar que, em se tratando de resultados diagnósticos, os quais permitem melhor direcionar o trabalho docente, pois que, afinal de contas, né, eles apontam quais e onde se encontram algumas deficiências no processo formativo de nossos alunos. Desde o início do segundo período letivo, já estávamos de posse dos resultados aí dos protocolos mais PAIC 2017, que poderiam ser aplicados no segundo, terceiro, quarto e quinto anos do ensino fundamental. E certamente, no início de agosto, já estaremos aí de posse dos resultados dos protocolos do sétimo e nono ano, que todos sabem, é uma novidade oferecida aí pela Secretaria da Educação do Estado no âmbito do programa Mais PAIC. Assim, podemos anualmente termos em nossas mãos um importante diagnóstico inicial, com itens que sabemos que eles são criteriosamente elaborados e com o mesmo rigor técnico do SPAES. Além do mais, a SEDUC ela também disponibiliza o SISPAIC, esse sistema que vocês estão vendo aqui, parte de uma das telas do sistema, que a equipe aí das Secretarias Municipais de Educação já deve ter conhecimento. Sistema esse no qual, uma vez inseridos os gabaritos, as escolas e as SMEs podem ter acesso a um consolidado por município, como estão vendo aqui, ou por escola, e praticamente em tempo real. Alimentou os resultados dos protocolos, nós podemos ter acesso a consolidados como esse aqui, relatórios de consolidados, ampliando aqui para vermos melhor o detalhe, onde eu tenho os descritores, que orientaram a elaboração de alguns itens dos protocolos e o consolidado percentual de acerto desses itens. Então, assim, com todo esse suporte, na verdade, nós já devemos estar caminhando mesmo para a implementação de nossos planos de intervenção, porque a informação para isso nós temos. Então, por fim, é bom que a gente tenha muito explícita uma coisa. O sentido de um diagnóstico inicial, como esse que pode estar sendo representado aí pelo resultado dos protocolos, o sentido de qualquer diagnóstico inicial está vinculado diretamente à aplicação também de um diagnóstico final. Até porque o inicial, ele deve direcionar o trabalho que a gente precisa realizar e logo, a fim de que possamos averiguar o resultado de nosso trabalho, se surtiu ou não efeito, é claro que precisaremos pensar também em um diagnóstico final. Do contrário, ficaremos apegados aí ao campo do eu acho, né, dos achismos. Um outro ponto que temos aqui para tratar e refletir é sobre planos de aula e matriz de referência. Primeiramente,
queríamos deixar muito claro, muito explícito, que a matriz de referência, em hipótese alguma, deveria substituir a matriz curricular da rede de suas escolas. Do contrário, se fizermos isso, muitos direitos de aprendizagem poderão deixar de ser contemplados no processo formativo de nossos estudantes, e isso é um problema muito importante, muito grave. Porém, poderíamos muito bem incorporar essa matriz de referência à matriz curricular. Até porque, como a matriz de referência, que todos sabem, é um recorte, o qual contempla algumas habilidades, competências, que, diga-se de passagem, as mais básicas do ensino da língua portuguesa e da matemática, e isso agregaria a matriz curricular. E isso é bem possível de ser feito. Assim, na busca de dirimirmos as deficiências ao elaborarmos um plano de aula, ao planejarmos cada aula, ao selecionarmos as atividades, os exercícios, ao elaborarmos e aplicarmos uma prova, a gente já poderia estar justamente contemplando também as habilidades e competências apresentadas pela matriz de referência. Afinal, todo o conteúdo previsto na matriz curricular certamente apresenta conhecimentos os quais acabam demandando justamente a consolidação de habilidades e competências dessa matriz do SPAES, da matriz de referência. Passando aqui para outro ponto, um ponto que nos leva a refletirmos sobre a questão de acompanhamento e monitoramento. Ora, se nós estamos nos propondo a pensar em implementar um plano de intervenção, o qual contemplará prazos e metas, é óbvio que isso demandará um acompanhamento e monitoramento. Precisamos saber, ao final de cada prazo, o que conseguimos realizar ou não, se alcançamos ou não algum resultado, se precisamos alinhar ou realinhar alguma ação, alguma estratégia. Agora, acompanhar, pensem bem, lembrem-se bem disso. Acompanhar significa estar junto, é orientar, é sugerir, é apoiar. É Secretaria Municipal de Educação estando junto e próximo à gestão das escolas. E é também a gestão das escolas estando junto e próximo às suas respectivas equipes de professores. E desconsiderarmos essa necessidade, certamente significa tirarmos todo o sentido em pensar, em elaborar e implementar qualquer plano de intervenção que seja. E por último, agora por último mesmo, a nossa derradeira ponderação sobre esses esclarecimentos e reflexões que estamos trazendo aqui é em relação a esse ponto. Foco, onde é que deva estar o foco do nosso trabalho? Nos níveis mais críticos. Com exceção, pessoal, do segundo ano, que conhecemos muito bem o resultado e o desempenho apresentado pelos nossos alunos de alguns anos nas turmas de segundo ano, entendo que os nossos grandes esforços devam estar voltados primeiramente para que possamos diminuir o percentual de nossos estudantes ainda localizados aí nos níveis mais críticos. Em se tratando, volto a dizer, principalmente de alunos do 5º e 9º ano. Até porque pensar em premiação, olhar para o percentual dos alunos nos níveis mais adequados, certamente é tirar a nossa atenção disso, que deva ser o nosso foco. Por isso aí, muito cuidado. Até porque, e mais especificamente, mais especialmente falando das turmas de 9º ano, nós podemos perceber aqui, analisando essa série histórica dos últimos 3 anos, percebamos aqui o seguinte, que a evolução em relação ao percentual de alunos nos níveis mais críticos, no caso aqui o muito crítico e o crítico, é um processo de evolução quase imperceptível. A gente não consegue perceber uma evolução mais significativa no que diz respeito à redução desses percentuais aqui, desses alunos nos níveis mais críticos. Então fiquemos muito atentos em relação a isso.
né, o foco do nosso trabalho, voltando-se aí para o 5º e 9º ano, é principalmente garantirmos aí a redução desses alunos aí dos níveis mais críticos. Isso é o que deve orientar, né, o que deve nortear os planos de intervenção, as ações, as estratégias, quando se tratar de resultados do SPAES. Tá ok? Então, por fim, que possamos fazer aí um bom uso desses resultados aí que são importantíssimos no direcionamento do nosso trabalho enquanto docentes, e que vocês, é claro, possam ter um bom trabalho, possam ter um trabalho de sucesso, e que possamos retornar em 2018 a falar de resultados do SPAES 2017 de forma a estarmos bem mais esperançosos, bem mais motivados e alegres ao perceber que estamos conseguindo mudar um pouco essa realidade. E muito especificamente, volto a dizer, dos resultados de 5º e 9º ano.